Está no ar, Teses e Dissertações. Este programa, ele traz ao conhecimento do grande público teses e dissertações defendidas em programas de doutorado e mestrado aqui no Brasil e em outras partes do mundo. E hoje nós vamos entrevistar o professor doutor Cristiano Caveião, ele que é doutor em enfermagem, ele também é mestre em biotecnologia pelas faculdades Pequeno Príncipe, especialista em gestão de saúde e auditoria, ele tem graduação em enfermagem e coordena os cursos na área de saúde aqui no Centro Universitário Internacional Uninter. A sua tese, que foi defendida na Universidade Federal do Paraná, tem como tema competências e estratégias de ensino-aprendizagem da formação da liderança do enfermeiro. A orientadora foi a professora doutora Aida Mares Pérez. Professor Caveião, inicialmente eu quero agradecer a sua presença nesse programa, dizer que o senhor abordou um tema muito importante, que é as competências do enfermeiro. Nós sabemos que em muitas unidades de saúde, principalmente aqui em Curitiba, o enfermeiro é o líder da equipe que gere a unidade de saúde. Eu gostaria que o senhor nos expusesse como o senhor chegou a esse tema e qual que é o objetivo dessa sua tese, e depois nós vamos tratar também dos resultados dela. Sim. Obrigado, professor Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor nesse momento. A pesquisa do doutorado, ela teve uma origem, principalmente a partir da dissertação do mestrado. Na época do mestrado, eu trabalhei no cenário com os professores que ministravam a disciplina de administração e enfermagem no estado do Paraná. E esses professores, eles relataram, dentro da pesquisa, quais eram as competências que eles primavam para que o aluno fizesse o desenvolvimento dentro dessa disciplina. E uma das competências que maior teve destaque na pesquisa do mestrado foi a competência da liderança. Aí pensando, dando uma continuidade no estudo, partindo do mestrado para o doutorado, no doutorado eu pensei, vamos ampliar um pouquinho mais esse cenário, pois não tinha trabalhado somente com os docentes que ministravam a disciplina no estado do Paraná, então ampliou-se para todos os docentes do Brasil, professor Jorge. O senhor pesquisou o Brasil todo? O Brasil inteiro. Então foi uma pesquisa muito trabalhosa, principalmente a coleta de dados. Ela foi, por mais que foi um questionário online, depende da adesão também dessa parcela de população que são os docentes. Então fiz o primeiro levantamento com o público inicial, que eram os docentes da disciplina de administração e enfermagem nas universidades públicas que ofertavam o curso de enfermagem no Brasil, e a partir desses docentes eles foram indicando outros docentes para participar. Então eu acabei pegando mais ou menos uma amostra de 50% dos respondentes entre docentes de IES públicas e IES privadas. Então tinha esses dois cenários para poder fazer o contraponto. IES, só explicando para os nossos telespectadores, são as instituições de ensino superior. Isso. Então, a partir desse contato com os docentes dessa disciplina de administração, eu precisava pensar em algo mais aprofundado, para poder compreender como a liderança era ensinada para esses alunos. Mas até para o nosso ouvinte poder entender, professor, o porquê da liderança, Liderança é uma das competências hoje que o enfermeiro precisa ter um bom desenvolvimento, porque ele é o profissional que está na frente de todo e qualquer atendimento hoje dos serviços de saúde. Não só como líder de uma equipe, mas líder como um gestor de equipe. Me permita, professor Caveião, o enfermeiro é aquele que está o tempo todo com o paciente, podemos assim dizer, praticamente o tempo todo. Praticamente o tempo todo. Então, quem está diretamente com o paciente nas 24 horas é o técnico de enfermagem. Certo. Porém, para que o técnico execute todo e qualquer cuidado, o enfermeiro faz uma prescrição desse cuidado e o técnico vai lá e executa. Mas o enfermeiro supervisiona o trabalho do técnico. Diretamente. Então, ele está no hospital. Hoje, todos os hospitais dispõem de enfermeiros nas 24 horas do dia. Depende muito dos setores, como, por exemplo, UTI, existe uma proporção muito maior de enfermeiros, pronto-socorro, centro cirúrgico. Já a unidade de internação tem uma proporção um pouco menor de enfermeiros, até pela característica
característica do serviço e pela criticidade do paciente. Então, seja paciente mais grave, eu preciso de um maior número de profissionais de nível superior que façam esse cuidado. Quando nós temos um paciente de menor complexidade, então reduz também. Então, esse profissional, por estar hoje presente em todo o cenário de serviços de saúde, não só no hospital, mas clínicas, ambulatórios, outros serviços, até como as clínicas de vacina, que nós temos hoje grandes inovações dentro da área, por ser também um profissional empreendedor hoje, um enfermeiro que monta a sua própria clínica para consulta de enfermagem, para consulta, né, para avaliação de feridas, para a podiatria, que é uma habilitação na enfermagem, que é o cuidado específico dos pés. Então, hoje o enfermeiro ele pode não só atuar no hospital, mas também como empreendedor. E ainda mantém-se a grande vertente hoje, que tem uma parcela da empregabilidade, que é o serviço público, né? Onde nós temos as próprias prefeituras, as unidades básicas de saúde, onde encontramos esses profissionais. Então, ele é um profissional que ele tem uma expertise maior na parte da gestão. Então, compreender todo esse processo de liderança dele acaba sendo fundamental. Esse foi o desafio que o senhor teve. Então, buscando a partir dessa temática da liderança, eu pensei em algo um pouco mais inovador. E hoje nós temos um modelo que é da American Nurses Association, que é a ANALI, que faz o desenvolvimento de competências para a liderança de enfermeiros norte-americanos. Certo. Então, eles trabalham com 3 grandes grupos de competências hoje, que seria a principal competência liderando a organização, a autoliderança e liderando os outros. E a partir desses 3 grandes grupos de lideranças, nós temos várias outras vertentes que são pequenas lideranças que o enfermeiro precisa desenvolver. Então, nesse programa hoje norte-americano, os enfermeiros fazem uma imersão para o desenvolvimento dessas lideranças. Então, pensei, bom, vamos pegar o modelo norte-americano e ver se o nosso sistema de ensino hoje no Brasil tem uma semelhança, né, com o modelo norte-americano. Certo. Então, quando nós fizemos o comparativo, pesquisando com todos os profissionais hoje, enfermeiros que atuam dentro dessa disciplina, eles nos mostraram que no resultado da pesquisa temos sim semelhança, professor Jorge, com o modelo americano. Nós sofremos então uma influência deles, ou isso foi um desenvolvimento natural da enfermagem aqui no Brasil? Ele não é uma influência pelo modelo americano, mas sim pelas próprias diretrizes curriculares hoje do curso de graduação em enfermagem. Muito bem. Então, o enfermeiro ele acaba sendo preparado para ser gestor. E nesse preparo para ser um gestor, ele acaba tendo, né, uma expertise muito maior na liderança. Então, a partir desses 3 grandes grupos de liderança, era onde nós tínhamos, né, maior desenvolvimento. Isso justifica, professor, então, por exemplo, aqui em Curitiba, onde eu tenho uma certa experiência, que a grande maioria das unidades de saúde são geridas, comandadas por enfermeiros. Isso. Até porque quando a gente faz um comparativo hoje de qualquer outro profissional de saúde, a carga horária em termos de aula, de teoria e de prática que os profissionais têm para a parte da gestão, a enfermagem é a única profissão onde ele tem uma concentração muito maior. Pela própria característica da profissão e onde é a maior força de trabalho. E realmente, como o professor falou, a maioria das unidades de saúde hoje de Curitiba, elas são gerenciadas por profissionais de enfermagem. Inclusive, né, hoje a nossa própria secretária de saúde de Curitiba, ela tem a formação na área também. Né? Então, isso é bem importante a gente sempre pensar que o enfermeiro ele precisa ser líder. Então, ele vai liderar algo, né? Então ele está à frente de alguma situação. Então, a partir disso, deu para perceber que os docentes hoje de enfermagem, eles estimulam o aluno para o desenvolvimento dessas competências da liderança. Então, esse foi o primeiro ponto dentro da pesquisa. E uma coisa que me intrigava muito durante o doutorado é querer saber, assim, se eu tenho diferenças em relação às regiões do país para o ensino. Então, será que a região norte do país se preocupa com a mesma intensidade, com as competências, quando eu comparo com a região sul? E na pesquisa mostrou que não houve significância. O Brasil inteiro está, de certa forma, uniformizado para esses processos de ensino hoje na liderança e enfermagem. Então, não tem uma diferença, uma região do país que dá um enfoque muito maior para uma competência e deixa a outra de lado. Não, então tem essa uniformização. Óbvio que todo mundo segue, né, as características regionais hoje, até dentro da ideia do ensino e desse processo de aprendizado, então tem essas características regionais. Mas o que está na diretriz curricular acaba sendo seguido e se assemelha muito com o programa norte-americano de desenvolvimento de competências. A sua tese, evidentemente, que ela
tem toda uma base teórica, o senhor fez um cenário de pesquisa, enfim, todos esses aspectos. Como o senhor analisou esses dados? Depois da coleta dos dados, depois da validação dessas informações, que resultados o senhor chegou posteriormente aí em relação a essa situação? Dentro da tese, professor Jorge, ela tem 2 pontos. Um deles é a competência, certo. E o segundo ponto são as estratégias para que esse docente possa ensinar as competências. Certo. Então, já respondo a pergunta do senhor. Isso. Então, nesse segundo ponto, as estratégias que mais foram elencadas, né, pelos docentes para que eles possam ensinar um pouquinho a questão da liderança para os alunos da enfermagem foi a própria questão de estudos de caso, de rodas de conversa, da problematização, o uso de filmes também como exercício para a questão da liderança, a própria dramatização, júri simulado. Então, dentro da pesquisa apareceram várias estratégias, né, que o docente utilizava para que esses conteúdos pudessem ser aprendidos da melhor forma possível. Então, para dar uma resposta hoje com uma sustentação dentro da tese, eu acabei optando por um autor norte-americano, chamado Warren Bennis. Esse autor ele é um clássico hoje no modelo da administração, onde ele trabalha muito as questões de liderança. Até porque, se a gente for pegar, são vários estudiosos, né, tanto no Brasil e no mundo. Na própria tese eu tenho uma tabela comparativa, onde eu trago mais de 40 conceitos hoje do que seria competência para a liderança dentro da área da saúde. Então, em virtude dessa diversidade de conceitos, eu tinha que optar por um autor. Especificamente para a área da saúde. Da saúde. Então, pensando nisso, eu preciso optar por um autor específico e a partir desse autor eu vou embasar, né, a discussão hoje dos dados da realização dessa tese. Então, esse autor ele acaba colocando, né, como um conceito de liderança mais inovador, o que se semelhava muito mais com o modelo americano da enfermagem utilizado. Então, acabei utilizando esse autor, Warren Bennis, né, para poder fazer análise desses dados. Então, esse autor, ele acaba sendo algo bem denso a sua própria leitura, até porque os livros não tem nada traduzido para o português, né? São todos em inglês, a própria literatura. Então, eu tinha que ler e interpretar para depois pensar numa forma de escrita e fazer análise desses dados. Um outro aspecto, professor Caveião, hoje a área de saúde ela tem sido muito questionada no nosso país em função de problemas que nós acompanhamos diariamente pelos meios de comunicação. Mas, de um modo geral, esse nosso modelo, o SUS, que é o Serviço Único de Saúde, ele praticamente não tem precedente em grandes nações do mundo. O senhor que tem essa experiência, que é professor na área da enfermagem, como é que o senhor vê a evolução não apenas do trabalho do enfermeiro, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, mas também desse nosso modelo de saúde, que exige que se tenha um gestor, como o senhor procurou aqui estudar na sua tese. Então, hoje o sistema de saúde, né, o SUS, ele é um sistema, né, quando eu comparo a nível mundial, de maior excelência. Então, ele acaba sendo um modelo hoje utilizado até pelas próprias operadoras de saúde, né, privadas em termos de atendimento. O que esse sistema proporciona? Às vezes a gente pensa, eu não uso o Sistema Único de Saúde. A gente usa o Sistema Único de Saúde o tempo todo. Quando eu vou lá na lanchonete, eu vou até o restaurante fazer a minha refeição todos os dias, a vigilância sanitária fiscalizou aquele ambiente. Isso. E a vigilância sanitária, ela é financiada, né, subsidiada pelo Sistema Único de Saúde. Então, consequentemente, eu uso o Sistema Único de Saúde. Então, lá na finalzinho da década de 80, começo da década de 90, quando nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o SUS acabou sendo planejado. E depois, na década de 90, ele foi implantado, né? Então, a partir da implantação do Sistema Único de Saúde, nós podemos dizer ainda que ele é um sistema em constante construção. Aliás, então, foi um aperfeiçoamento a todo instante, a cada ano que passa desse sistema. E foi uma conquista da Constituição de 88.
Exatamente. Agora, o senhor estudou a formação do líder, da liderança na área de saúde. Quem é esse docente que, digamos, ensina a liderança para o enfermeiro? É alguém da área da administração, é alguém da área de gestão ou é um próprio enfermeiro? O senhor chegou a esses dados? Sim, então, são todos os participantes do estudo que ministram a disciplina, por ser uma disciplina específica da enfermagem, eles têm a formação como base enfermeiros. 70% deles já atuaram em cargos de gestão, né, como próprio resultado da pesquisa. E eles são professores que atuam dentro dos departamentos da área de administração e enfermagem. Então, são pessoas com know-how dentro da área. Então, acabam proporcionando ao aluno o crescimento em termos de conhecimento para a área da administração e da gestão. Muitos deles, professor Jorge, têm a própria tese ou a dissertação de mestrado defendida com temáticas na área da administração. Então, são realmente pesquisadores que seguiram uma carreira dentro da área de gestão da enfermagem. Um ponto bem importante, até por ser um grande público, principalmente das instituições públicas, 80% desses professores que participaram tinham o título também de doutor. Então, foi um ponto bem Mas interessante. na área de... Aí, a várias áreas. Tem uma grande variedade de áreas, porque os programas hoje, stricto sensu, na enfermagem no Brasil, eles são muito recentes. Então, esses profissionais, eles têm, né, a titulação na área de educação, nas áreas de engenharia da produção, como, por exemplo, nós estamos muito próximos, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e muitos docentes acabaram na enfermagem fazendo o seu doutorado num dos primeiros programas que surgiu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, que havia uma proximidade muito maior com a enfermagem. Então, eles são em diversas áreas. Então, pela recente, né, inclusão de um programa de doutorado na área da enfermagem, essas titulações elas acabam sendo diversas, porém sempre com temas relacionados, né, à enfermagem ou à área de gestão da enfermagem, a defesa do trabalho desses docentes. O professor Cavê, quando o senhor fez a sua dissertação de mestrado, o senhor abordou um tema semelhante. Isso. Como é que foi o... Ele é um tema muito mais aberto, então eu trabalhei com todas as competências hoje, certo. Que seria, dentro da administração e gerenciamento, entra a própria questão da liderança, gerenciamento do tempo, a questão de gerenciamento de recursos humanos, recursos materiais. Então, a partir dessas grandes competências, eu acabei elencando uma que foi a que mais teve a indicação dos docentes pelo desenvolvimento. Então, no mestrado foi um grupo maior de competências para a administração da enfermagem. Aí para o doutorado acabei optando para pegando, né, buscando uma única competência para poder explorar ela um pouco maior. Então, como o mestrado acaba sendo um tempo um pouco mais reduzido, a gente não tem uma possibilidade de um tempo maior para pesquisa, e até porque eu peguei um estado do Brasil, então eu tinha uma amostra, mas não era só uma aqui amostra no Paraná? só no Paraná. Então eu trabalhei só com docentes do estado do Paraná. Se eu fosse trabalhar com docentes do Brasil, por ser na época uma pesquisa qualitativa, ficaria um pouco difícil, inviável a realização da pesquisa. Então, partindo do resultado do mestrado, eu pensei, não, agora no doutorado eu preciso fazer uma coisa maior, com uma proporcionalidade em termos de território nacional. Por isso, eu acabei optando por trabalhar com todos os docentes no Brasil inteiro. Aí eu saí de uma pesquisa qualitativa e fui para uma pesquisa quantitativa, o que facilitou também a análise dos resultados. E até porque hoje, se a gente for pensar, né, professor, eu consigo chegar do norte ao sul do Brasil simplesmente com um e-mail, né? Então, facilita muito mais essa busca, né, de informações, essa coleta de dados, as pessoas participarem dos estudos. Na sua avaliação, a sua tese contribui para ver como está sendo ministrada essa disciplina de gestão, mas também ela pode resultar numa formação melhor dos gestores
dos setores da saúde, principalmente Sim. saúde pública? A partir dos resultados, professor, da tese, elas podem inferir numa modificação até da diretriz curricular de enfermagem. Pois então, não. já tem se trabalhado, fiz parte, né, do grupo de trabalho que fez a nova proposta das diretrizes curricular. Foi bem no período de finalização do doutorado isso, então, além das instituições de ensino poderem modificar todos os seus processos. E os docentes dessa disciplina avaliar o que mais se tem de moderno, o que mais se utiliza hoje no Brasil para poder ensinar a competência da liderança e inserir também no seu modelo de ensino. Então, o professor pode modificar o seu plano de ensino da disciplina de administração e enfermagem com base nos resultados da pesquisa. Todo o material da pesquisa ele foi publicado, né, em revistas de renome hoje no Brasil. Então, é possível fazer a consulta, os docentes podem modificar todo o seu processo de ensino e também inserir novas ideias de conteúdo, novas estratégias para poder ensinar essa competência da liderança. E realmente também ela serve como um ponto hoje para a diretriz curricular. Então, uma possibilidade hoje de abranger, né, uma modificação em um pequeno ponto da diretriz, é claro, não é uma diretriz inteira. Claro. Mas só num dos tópicos que é a competência hoje da administração e gerenciamento que entra na diretriz curricular de enfermagem. E os serviços de saúde, consequentemente, receberão um profissional muito mais qualificado. Excelente, professor Caveião. A gente sabe que em 2020 vão circular pela internet mais conhecimento do que tudo que circulou hoje no mundo, desde a época em que os nossos ancestrais viviam nas cavernas. Evidentemente que o senhor pensa em continuar a sua pesquisa e a gente não pode parar. O senhor, que área que o senhor pretende ir na área ali do pós-doutorado? Pós-doutorado. Já está em plano, professor, realmente para 2020, a questão do doutorado. Então, a ideia para o pós-doutorado é trabalhar com uma outra temática que ela tem uma ligação com a parte da gestão em enfermagem, que é a incivilidade hoje nos ambientes de trabalho para a enfermagem. Então, já tenho trabalhado junto com a mesma orientadora do doutorado, pensando já numa proposta de pesquisa para o pós-doutorado. Ele vai sair um pouquinho da temática ali do doutorado, mas é algo que hoje tem uma grande necessidade de pesquisar isso. Eu gostaria até que o senhor explicasse de uma maneira mais clara o que significa a incivilidade, né? Ou seja, a violência contra os profissionais de saúde. Então, hoje os profissionais de saúde, por estarem, né, em algumas situações, em ambientes com grandes pressões, eles podem ser pressionados pelo lado do empregador, pelo lado da chefia ou pelos próprios colegas de trabalho. Então, ele pode sofrer uma violência, né, em ambas as partes, tanto do empregador, colega de trabalho, a própria chefia e até mesmo dos próprios pacientes e familiares. Então, o ambiente de trabalho precisa ser muito saudável. Quando ele não se torna saudável, fica difícil do profissional exercer todas as suas atividades. Então, compreender hoje o que acontece de violência, né, em relação ao próprio trabalhador da enfermagem, ele acaba sendo muito importante, até para que eu possa melhorar, né, todas essas características. E isso auxilia também hoje até os próprios conselhos de enfermagem, né, o Conselho Federal, o Conselho Regional, muitas vezes em tomar algumas decisões, se eles conhecerem como está o cenário em relação à violência, né, com os profissionais de enfermagem. Então, isso acaba ajudando hoje o nosso conselho nesse sentido. Então, é uma ideia de pesquisa para o pós-doutorado que já está sendo encaminhada para um futuro muito em breve. Nós estamos entrevistando o professor Cristiano Caveião, ele que é doutor em enfermagem e é coordenador dos cursos da área de saúde do Centro Universitário Internacional, Uninter. Professor Caveião, se o senhor tiver mais algum aspecto que o senhor queira salientar da sua tese de doutorado ou da sua dissertação de mestrado, ou até mesmo o seu TCC, quando o senhor em Pato Branco concluiu o curso de enfermagem, por favor, fique à vontade. Sim. Mas a gente pensa, né? Quando eu terminei a faculdade, professor Jorge, eu não tinha nenhum pensamento em seguir a carreira docente. Eu sempre me vi como um enfermeiro dentro da gestão, dentro da parte assistencial, né, para a enfermagem. E de repente surgiu a oportunidade em ir. Meu primeiro emprego como docente foi na Escola Técnica de Enfermagem. Comecei, me apaixonei e pensei, não, preciso seguir a carreira docente. E a partir disso,
iniciei, né, o mestrado, logo depois o doutorado, e sempre pesquisando na área da enfermagem. Eu acho que nós, profissionais, nunca devíamos parar de pesquisar, professor Jorge. A pesquisa é algo que nos move em termos como combustão de trabalho. Eu sempre preciso verificar o que eu tenho de novo hoje no mercado, o que eu posso melhorar, e o fruto da minha pesquisa, muitas vezes, ele é algo que o profissional que está lá no mercado, é ele que é o nosso principal consumidor. Pensando, né, estou produzindo pesquisa para a comunidade acadêmica. Não, é o profissional lá do mercado que vai ser o nosso consumidor final da pesquisa. É ele que precisa desses resultados para melhorar, muitas vezes, o seu processo de trabalho. Então, é bem importante a gente sempre dar sequência, né, em relação à parte da pesquisa, a parte acadêmica, né? Então, como docente, eu me vejo hoje na obrigação em sempre produzir, mostrar o trabalho, nunca deixar um trabalho guardado, porque é importantíssimo sempre colocarmos à mostra em evidência o resultado de uma pesquisa científica para poder auxiliar todos os profissionais hoje, não só da enfermagem, mas também da área da saúde. Entrevistamos em teses e dissertações o professor Dr. Cristiano Caveião, e ele que é autor da tese Competências e Estratégias de Ensino-Aprendizagem da Formação da Liderança do Enfermeiro. Professor Caveião, não tenho dúvidas de que sua tese contribuiu para o desenvolvimento da liderança do enfermeiro e também para o aperfeiçoamento da nossa sociedade. Com certeza, obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade de nos dar essa aula.